E aí, galera lotequeira, estou de volta com o meu terceiro vídeo desta semana, falando da Loteca 962. E esse vídeo, pessoal, é dedicado àquele lotequeiro que gosta de fazer sua aposta no último momento para o encerramento das apostas na Loteca. Então, pessoal, porque as apostas se encerram hoje, sábado, dia 6 de 11 de 2021, até as 14 horas, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo exatamente às 11h35 da manhã. Falta poucas horas, né, para fazer registrar a aposta aqui. Eu vou fazer pelo meio online, mas você também pode fazer no meio físico, naquela cidade que as lotéricas fecham de meio-dia, né? Aqui na minha cidade fecha de 8 horas, dia de hoje, sábado, né? Mas o encerramento da loteca é até as 14 horas. Então falta pouco tempo para registrar a aposta. Porque merece. São 2 milhões em prêmio, 2 milhões a estimativa de prêmio para esse concurso 962, pessoal. Então, pessoal, como eu prometi esse vídeo, que é o vídeo que tem os jogos, como se comporta os times na grade da loteca, quando cai na loteca, né? Então eu resolvi gravar, mesmo atrasado devido à falta de tempo, pessoal. Estou trabalhando muito, estou precisando ganhar nesta loteca, pessoal, 2 milhões. Então no jogo 1 temos Internacional e Grêmio, como se comporta os dois times quando caem na grade da loteca. Olha aí, pessoal, foram 32 jogos entre eles, são muitos jogos, hein? Confronto direto aí, o último confronto, concurso 935 no dia 17 deste ano, do 5 de maio, né, deste ano, onde o Internacional perdeu para o Grêmio de 2-1. Pessoal, é um campeonato à parte, né? O Internacional poupou jogadores para enfrentar o Grêmio, perdeu do São Paulo para enfrentar o Grêmio, pessoal, com jogadores, com time misto lá. E o Grêmio jogou no meio de semana, jogou contra o Atlético Mineiro, enfrentou de igual para igual, mas perdeu, pessoal. É o vice-lanterna na tabela. Aqui o que diz aqui o comportamento dos dois times na loteca. O Internacional jogando no Beira-Rio somente, viu, pessoal? De 32 jogos, o Internacional jogando no Beira-Rio venceu 14, de 32 venceu 14. Uma boa porcentagem de 44%, pessoal, 44%. Empatou 9 e tem 9 derrotas. Então tá aí, já o Grêmio venceu 9 vezes. O Internacional é uma disputa acirrada, né? Mas aqui vamos de coluna 1. E no jogo 1 diz aqui, por isso que está verde aqui, pintado em verde, é uma tabela que eu tenho aqui, que diz que no jogo 1 gosta de dar a coluna do meio. Então eu vou de coluna do meio, porque o Grêmio está mal na tabela, pessoal. Se o Grêmio ganhar, vai ser zebra, né? Jogo 2, o Internacional vai fazer questão de afundar o Grêmio para a segunda divisão, com certeza. Jogo 2, Corinthians e Fortaleza. Corinthians e Fortaleza aqui, pessoal. Eu aqui, vamos analisar aqui se existe um confronto entre eles, entre Corinthians e Fortaleza aí. O Fortaleza está bem na tabela, né? E o Corinthians vem logo atrás do Fortaleza. O Fortaleza está em quinto, o Corinthians está em sexto, né? Vamos analisar aqui a tabela, né? Analisando a tabela da Série A. Corinthians em sexto, com 44 pontos. O Fortaleza com 48 pontos. Então o Corinthians precisa vencer para se aproximar do Fortaleza e entrar no G4, né? Então vamos lá, analisando aqui os confrontos entre Corinthians e Fortaleza. Foram 4 confrontos. Desses 4 confrontos, o Corinthians venceu 3. Nunca perdeu para o Fortaleza. Empatou apenas 1. Então, pessoal, eu vou aqui. Meu palpite aqui. Apesar de estar tudo vermelho aqui para o Corinthians, porque diz aqui no jogo 2, gosta de dar a coluna 2. Eu aqui vou ignorar essa direção aqui, essa indicação, e vou de Corinthians, porque o Corinthians aí precisa vencer, precisa subir na tabela, né, pessoal? Jogo 3, Ituano e Botafogo, é aqui a série C, né, pessoal? O Botafogo precisando vencer o Ituano já está classificado para a Série B, mesmo que perca do Botafogo, não perde a vaga na Série B, né? Então aqui, pessoal, vamos analisar aqui os confrontos entre eles, se existe, né? Não existe confronto entre eles, mas aqui, o que diz aqui, o comportamento do Ituano jogando fora do seu domínio, o último confronto aqui pela Loteca, foi no concurso 916, onde o Ituano perdeu para o Vila Nova de 1-0. Já o Botafogo jogando pela Loteca fora do seu domínio, empatou com o Ferroviário em 0-0 no concurso 948. O Ituano jogando no seu domínio, foram 59 jogos pela Loteca. Desses 59 venceu 17, empatou 15 e perdeu a maioria dos seus jogos, 27, velho. 27 jogos. E o Botafogo, dos 46 jogos jogando fora do seu domínio pela Loteca, tem 12 vitórias, 20 empates. O que predomina é o empate. Então, pessoal, o Botafogo aqui, pela Série C, analisando aqui a Série C, o Botafogo precisa vencer. Porque o empate aqui, se ele empatar, corre o risco do Criciúma vencer e ultrapassá-lo, né? Porque se classifica de cada grupo aqui, 2 times. No caso aqui, atualmente, só tá faltando um jogo aqui, ó, pra fechar. Um jogo só, que são 6 jogos, e de volta, né? Foram 3 jogos de cada time aí, e de volta. Então só falta um jogo pra fechar essa série. O Ituano já está com a sua vaga garantida, não pode, se o Botafogo ultrapassar, não perde a vaga, as 2 vagas aí. Fica em segundo lugar, né? Então o Botafogo precisa vencer. Porque de cada grupo aqui se classifica 2. E aqui, por exemplo, aqui pode se classificar. A Tombense também já está segurada na Série B. Série B já está classificada, né? Então aqui o Ituano está tranquilo. Já o Botafogo vai por desespero aí, né, pessoal? Então, eu creio que aqui o Ituano só vai se defender mesmo. Não vai vencer essa partida. E ficará no empate, coluna do meio, entre Botafogo. Entre Ituano e Botafogo da Paraíba. E o Botafogo vai ter que rezar, né? Para o Criciúma não vencer. Um empatezinho assegura ele. Um empate assegura ele fica com 9 pontos. Ele fica com 9 pontos. Mas se o Criciúma vencer, ultrapassa ele no número de saldo de gol, né, pessoal? Que se vencer, faz saldo de gol. Aí passa no saldo de gol, que tá tudo igual aqui, ó. Fica tudo igual, mas o saldo de gol é o que desempata. Então o Botafogo precisa vencer ou empatar, mas rezando para o Criciúma não vencer. Então vamos lá, pro jogo 4, Fluminense e Sport. Aqui vamos ver se existe confronto entre os dois no jogo 4. Existe, pessoal, foram 9 jogos. Desses 9 jogos, o Fluminense venceu 5. Empatou 3 vezes contra o Sport. E
tem uma derrota. O último confronto, no concurso 916, o Fluminense venceu de 1-0 pela grade da loteca. Então é coluna 1 e coluna do meio, né, pessoal? Coluna 1. Lembra que eu só vou fazer um jogo aí de, no máximo R$ 48. Aqui, pessoal, eu vou, apesar de estar a coluna verdezinha aqui, pro esporte, né? Porque eu tenho uma planilha que diz que no jogo 4 eu gosto de dar a coluna 2. Eu vou de Fluminense, eu vou ignorar todo o tabu aí. O Fluminense tem várias vitórias aí, quando cai na grade da loteca, né? Como vocês viram aqui, ó. Foram 9 jogos, venceu 5. Também predomina os empates, mas eu vou, pela grana curta aí, vou deixar economizar esse duplo. Jogo 5, Everton e Tottenham. Everton e Tottenham. Aqui, pessoal, vamos analisar os históricos da loteca. Aqui no jogo 5, existe um confronto apenas, foi em 2018, concurso 832, o Tottenham venceu de 6-2, jogando na casa do Everton. Então é coluna 1, coluna 2, coluna 2. Tottenham. Sem análise aqui, pessoal. West Ham e Liverpool. Também pela Premier League, né? Só existe o confronto, concurso desse ano aí, ó, 918, em fevereiro de 2021. O Liverpool venceu de 3-1. Então é coluna 2. Coluna 2. Mas pode pitar uma zebra aí o West Ham, porque essa coluna aqui está bem atrasada, pessoal. Tem uma planilha aí que diz, aqui os atrasos das colunas aí, ó, que é o jogo 6, que é o jogo do West Ham, jogo 6, né? West Ham e Liverpool. Diz que a coluna 1 está atrasada há 8 concursos, pessoal. Há 2 meses. Há 2 meses que não sai esta coluna do jogo 6, coluna 1. Há 8 semanas, né? 8 semanas não dá a coluna 1. Então quem for analisar pela gosta de diversas colunas aí, vai de Everton, né? Uma zebra aí, porque o Everton também na tabela, campeonato inglês aí, ó, está bem. Campeonato inglês aí, ó. West Ham está em quarto colocado. O Liverpool está logo acima, mas o Liverpool está, nos últimos 5 jogos, está invicto. O West Ham, nos últimos 5 jogos, só tem 4 vitórias e uma derrota. Então coloquei o duplo aqui errado, era para ser pro West Ham, né? Jogo 6, West Ham, pela coluna atrasada aí. Então vou começar no duplo aberto. Jogo 7, pessoal, é o Novo Horizontino e Manaus. Aqui é aquela situação da Série C. A Série C aqui é pelo grupo B. O Manaus precisa vencer. Aliás, o Novo Horizontino precisa vencer para não perder a vaga aí, ó. Precisa vencer ou empatar e torcer pelos empates dos outros. Aí mantém a colocação, porque atualmente já está na Série B, classificado para a Série B, não perde a vaga de jeito e maneira. Mesmo que o Novo Horizontino vença, ele ainda fica em primeira, Tombense. Então aqui os 3 têm chance aqui, pessoal. O Ipiranga precisa vencer o jogo, se ele vencer faz 8 pontos. E torcer aí pelos empates aí dos 2, desse Novo Horizontino e Manaus, o Ipiranga assume a segunda vaga aí, ó. E classifica para a Série B. Só resta um jogo, né, na Série B. Na Série C só resta esse jogo aí para se classificar. Então aqui está bem disputado aqui. Todos os 3 times têm chance de subir para a Série B. Então o Novo Horizontino precisa vencer. Precisa vencer, né, pessoal? Vencer ou empatar e torcer pelos outros empates aí. Pelos empates dos 2, do Ipiranga. Ou mesmo empatar e torcer pelo empate do Ipiranga que não perde a vaga. Então, pessoal, eu vou aqui. Série C gosta de dar empate. Vamos também analisar, né? Vamos analisar aqui o jogo 7. Não existe confronto entre eles. Aqui, pessoal, de 4 jogos do Novo Horizontino só venceu 1. O que ele predomina são os empates. 3 empates, de 4 ele empatou 3. Quando cai na grade da loteca, empatou 3. Já o Manaus tem 2 jogos pela loteca, fora de casa. E também empatou. E a porcentagem está verdezinha aqui, ó, na coluna do meio. Por esse motivo, seja o que Deus quiser, vamos de coluna do meio. E o Novo Horizontino vai torcer que dê empate nos outros jogos aí do Ipiranga, né? Jogo 8, Atlético Mineiro e América Mineiro. Clássico aqui, Mineiro, né, pessoal? O Atlético Mineiro já é campeão virtual aí dos 5 jogos aí. Está de 50 anos, né? 50 anos que não é campeão brasileiro. Então vai com tudo aqui pro América Mineiro. Não vai dar chance ao Flamengo. O Flamengo venceu ontem, então venceu o Atlético Goianiense, né? Então não vai dar chance para o Flamengo, pessoal. E vai vencer esse jogo aí, ó. Nos últimos 16 jogos, que foi o confronto entre na loteca aí, dos 2. Somente na loteca o confronto foram 16 jogos. Desses 16 jogos, o Atlético Mineiro venceu 10, empatou 5 e tem apenas uma derrota. Então é um super timaço aí, apesar de ser clássico, eu vou de Atlético Mineiro. No jogo 9, Bragantino e Atlético Paranaense. Aqui é já a prévia da final da Sul-Americana. Os dois, na tabela, o Bragantino, na Série A, o Bragantino é o quarto colocado, está diretamente classificado para a Libertadores, por enquanto, né? Já o Atlético Paranaense vem decaindo aí, porque está com a cabeça só focada nas Copas aí, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e está classificado nas duas, pessoal. E vai pra final, né? Está na final aí está na final contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil também, na final da Copa Sul-Americana. Por isso ele está decaindo aqui. Mas nesse jogo aqui, vamos analisar os confrontos entre os dois, né? Pessoal, é duplo aberto. Duplo aberto aqui, porque foram 2 jogos entre os dois. E cada um venceu um. Um jogo vencido pelo Bragantino e outro jogo vencido pelo Atlético Mineiro. Pelo Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Então, mas como gosta de dar a coluna do meio, eu vou ignorar o tabu ali e vou de coluna do meio aqui, pessoal. Com a tendência de ir para a coluna. O jogo 9 gosta de dar a coluna do meio e coluna 2, com a tendência de dar a coluna 2 também. Mas como meus duplos está pouco, que eu só vou jogar até R$ 48, eu vou ficar aqui na coluna do meio. Jogo 10, Santos e Palmeiras. Clássico aí, pessoal, é clássico. De antemão já está dizendo que no jogo 10 gosta de dar a coluna 1. Mas vamos analisar aqui os históricos entre eles. O Santos está em má fase aí, precisando vencer, né, os jogos aí.
Tá dizendo aqui que foram 24 confrontos diretos na grade da Loteca aí, 24 confrontos, 24 jogos. E desses 24 jogos, o último jogo aí pela Loteca foi no concurso 911, onde o Santos empatou de 2-2 contra o Palmeiras. Então, pessoal, coluna 1 aqui tá dizendo que o Santos tem, de 24 jogos, tem 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. É um confronto bem acirrado, pessoal, bem parecido. Tá aí. Aí o que predomina aqui nas porcentagens, coluna 1, que é o Santos, e coluna do meio, aqui tanto Palmeiras e Santos. Então é coluna 1 e coluna do meio. O Palmeiras também na tabela, né? É o terceiro colocado, atrás de Flamengo. Então aqui, pessoal, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11, Vasco e Botafogo. Aqui é o jogo do desesperado Vasco e o confortado Botafogo. O Vasco precisando vencer 5 partidas para acessar a Série A e torcer pelos adversários tropeçarem, né, pessoal? Tropeçarem. Aqui o Vasco precisa de um milagre, vencer 5 partidas, as partidas que restam, 5 partidas. O Botafogo praticamente classificado para a Série A. Então, mas tem aquela questão que o Botafogo não gosta de vencer fora de casa, né? O Vasco em São Januário perdeu para o CSA. No meio de semana, foi lá em São Paulo, em Campinas. Perdeu para o Guarani, após ter perdido um pênalti. No contra-ataque, o Guarani fez o gol. Então aí, pessoal, o Vasco está desesperado. E de antemão, no jogo 11, gosta de dar coluna 1. Gosta de dar coluna 1. Jogo 11, coluna 1. Eu vou aqui de Vasco, antes da análise aí. No jogo 11 não gosta de dar coluna do meio, mas também tem aquela estudo da coluna, pessoal. Estudo das colunas aí, ó. Estudo das colunas que diz que o jogo 11, coluna 2, está atrasado há 13 semanas. 13 semanas que o jogo 11, coluna 2, está atrasado há 13 semanas, ou seja, 3 meses e 5 dias, contando com hoje. Pessoal, essa coluna é a coluna do Botafogo aí, ó. Tá vendo aí? A coluna do Botafogo, vermelhinha aqui, 13 semanas, ou seja, 3 meses, há mais de 3 meses que não sai. O Vasco desesperado aí, precisando vencer. O Botafogo fazendo questão de afundar mais o Vasco para ele permanecer na Série B, né? A vitória aqui do Vasco representa a Série A. A vitória do Botafogo, aliás, a vitória do Botafogo contra o Vasco representa a Série A. Falta poucos pontos para classificar, né, pessoal? Mas depende da percepção dos lotequeiros aí. Os lotequeiros, tem alguns lotequeiros que olha aqui, essa coluna atrasada diz, essa coluna está azarada, não vai sair agora. Já tem outros lotequeiros que diz, essa coluna está muito tempo atrasada, não vai sair, está bem pertinho de sair, né? Aí pode jogar aqui, pode jogar duplo fechado aqui no Botafogo, né? Ou então mesmo só no Botafogo. Mas aí aqui eu creio que no outro bilhete, um bilhete que eu fiz aí, pela coluna atrasada eu joguei no Botafogo. Mas nesse bilhete aqui, eu vou de. Mas antes, analisando aqui também os jogos, confronto direto aí. Foram 9 confrontos diretos, pessoal. 9 de 27 jogos aí. Ó. Último confronto entre Vasco e Botafogo. No concurso 937, o Vasco perdeu em São Januário de 1-0 para o Botafogo, pessoal. De 1-0 para o Botafogo. Mas tá tudo igual, pessoal. É triplo de pobre. 9 vitórias do Vasco sobre o Botafogo. 9 empates sobre o Botafogo. E 9 derrotas para o Botafogo. A mesma coisa, o Botafogo aqui na linha do Botafogo. 9 vitórias para o Vasco. 9 vitórias sobre o Vasco. O Botafogo venceu 9 vezes o Vasco, né? 9 empates contra o Vasco. E 9 derrotas para o Vasco. Então aí é triplo. Mas como eu não tenho verba, eu vou de triplo de pobre. Apesar da coluna estar vermelha, não gosto de dar essa coluna aqui, pessoal. Jogo 11 não gosto de dar coluna do meio. Eu vou de coluna do meio. Vou ignorar aí o tabu. Pela precisão do Vasco, né? Mas quem gostar da coluna atrasada, vá aqui de coluna atrasada, que é a coluna recordista em atraso. Há 13 semanas que não sai a coluna 2 do jogo 11. Coluna 2 do jogo 11 não sai há 3 meses. Jogo 12, Mila Internacional. Aqui, pessoal, vamos analisar se existe confronto entre eles na grade da Loteca. Só jogos da grade da Loteca. É a mesma situação, pessoal. Triplo de pobre, porque só tem 3 jogos pela Loteca, dos dois. E foi uma vitória do Milan, um empate e uma derrota do mesmo jeito o Internacional ali. Uma vitória, um empate e uma derrota. Na tabela de classificação do campeonato italiano, diz, vamos lá, o Milan é o segundo colocado, com 5 vitórias nos últimos 5 jogos. A Internacional vem logo atrás. Mesmo a Internacional vencendo, o Milan não passa, né, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou de triplo de pobre mesmo, continuar com o meu triplo de pobre, apesar desta coluna não gostaria de dar. E pela situação do Milan jogar em casa, né? Eu vou aqui de Milan também. Já deu meus R$ 48. Jogo 13, Bahia e São Paulo. Bahia e São Paulo. Pelo jogo 13. Aí, pessoal, são 6 jogos, confronto direto. Último confronto no concurso 910 em 2020. Vai fazer um ano aí, dia 30 de 11 de 2020, que os dois se encontraram pela Loteca. O Bahia jogando lá na Bahia. Aqui a análise é o que a Loteca pede, né? Bahia contra o São Paulo. O Bahia jogando na Bahia. Foram 6 confrontos, essa situação aí. Desses 6 confrontos, o Bahia teve 3 vitórias. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, tá analisando aqui que é duplo aberto nos dois, né? Ou São Paulo ou Bahia. Duplo aberto, porque a porcentagem tá verdezinha aqui, na coluna 1, para os dois lados. Então é duplo aberto. Eu aqui já ultrapassei meu limite de duplos. Eu vou tirar esse jogo aqui que eu disse que era a coluna atrasada aí. Vou tirar essa zebra aí. E vai dar Liverpool, né? Mas quem quiser a zebra aí é o West Ham. Jogo 14, Cuiabá e Ceará. Cuiabá e Ceará, se existe confronto entre os dois. Não existe confronto porque o Cuiabá é um time novato do cenário brasileiro aí, né, pessoal? Está na Série A. Aí vamos contar o comportamento, como se comporta o Ceará jogando no seu domínio. Foram 108 jogos no seu domínio. Desses 108, dos 215 jogos, ele venceu 108. Uma boa porcentagem de 50%, ele venceu a metade dos jogos. Empatou 58 vezes e perdeu apenas 49 vezes. Então a predominância aqui é de vitórias para o Ceará. Já o Cuiabá tem 22 jogos. Desses 22 jogos, venceu apenas 5. Empatou a maioria dos jogos, dos 22, empatou 9 e perdeu 8. Aqui, pessoal, eu vou de empate e coluna 1.
Aqui o último jogo do Ceará, pela Loteca, foram muitos jogos aí, a Loteca gosta de escolher. Ele venceu no concurso anterior, no concurso 961, venceu o Fluminense em casa. Venceu lá no Castelão, venceu o Fluminense, recebeu o Fluminense e venceu de 1-0. Já o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro também no concurso 960, concurso recente, né? Perdeu do Atlético Mineiro jogando fora do seu domínio, perdeu de 2-1. Perdeu para o líder, né? Então é aqui, pessoal, é coluna 1, pelo aqui, a análise aqui, coluna 1 e coluna do meio. Coluna 1 e coluna do meio. O Cuiabá está bem na tabela, né, pessoal? Também. Coluna 1 e coluna do meio. Aqui, pessoal, eu vou tirar um duplozinho aqui. E esse duplo aqui, eu creio que eu vou tirar aqui o da Internacional e fica aí, pessoal. Mila, coluna 1. E tá aí, esse é o vídeo que eu prometi, só fiz porque prometi bem atrasado. Prometi que ia postar, mas quem não seguir, fica aqui registrado no YouTube, fica pra posteridade. Fui, pessoal, até o próximo vídeo.